Bem-vindo ao Você Pergunta, o César Responde número 4. Se você não viu os anteriores, vale a pena, porque as respostas às perguntas mais bacanas estão lá, de gente que quer crescer. E agora, no César Responde número 4, eu vou responder as perguntas que chegaram recentemente pelo Instagram e não tem prioridade, é na ordem de chegada. E a primeira pergunta é: César, qual é o tamanho médio de uma kitnet? Eu tenho dito que eu tenho kitnets de 50 metros, tipo loft mesmo, de 32 metros, de 35 metros, de 20 metros, de 16 metros, e até de 9 metros. Esse detalhe da kitnet de 9 metros é que é mais marcante, porque eu anunciei essa kitnet no Airbnb e uma pessoa se interessou e o próprio Airbnb fez o cálculo do valor mensal. Foi reservada por 2 meses por R$ 1.300. O Airbnb ficou com a taxa de administração e eu recebi limpos R$ 1.081. Ou seja, minha menor kitnet hoje, neste momento, está me trazendo o maior rendimento. E aí você pergunta, como pode isso, César? É simples. O encantamento da kitnet é você quem faz. Quando você começa a entender o mundo da kitnet e o perfil da pessoa que quer morar numa kitnet, você começa a colocar ali equipamentos imóveis que resolvem o problema das pessoas, resolvem o problema da maioria das pessoas. Então essa kitnet ela fica disputada. As pessoas querem funcionalidade, praticidade. Elas querem entrar numa kitnet e encontrar exatamente tudo o que elas precisam. Elas precisam de uma boa torneira, de uma boa pia, de uma boa geladeira, no meu caso, quando eu faço a locação mobiliada, de um bom fogão, um chuveiro gostoso, uma cama macia. Isso faz a diferença. Se você decidir alugar sem mobília, essa história é diferente. Você vai trabalhar um outro público, o público que traz os seus móveis e etc e tal. Então, faça a kitnet do tamanho que você quiser, mas cuide muito bem do projeto. Discuta muito bem com o arquiteto, com muito carinho, para que aquela kitnet realmente receba tudo de bom. Boa luminosidade, que ela seja fresquinha, que ela seja bem localizada, que ela resolva o problema de alguém. De preferência, que ela resolva o problema de muitos alguéns, porque assim ela vai ser disputada. Vamos para a próxima pergunta. A outra pergunta tem a ver com móveis. César, você usa sofá-cama ou camas retráteis? Eu tenho sim, já comprei, numa promoção. Tem uma empresa muito boa chamada Tokstok que vende sofá-cama por R$ 1.200. Mas o fabricante era aqui perto e ele me vendeu por R$ 190. Não valeu a pena, mas é difícil de trabalhar com aquilo. Aquele sofá-cama, ele é pesado e tal. Eu coloquei nos apartamentos, mas os meus apartamentos já têm a cama. Então não é a melhor opção. Eu acho que as pessoas que vão morar um mês já não vão se acostumar todo dia em dormir no sofá-cama. O sofá-cama tem a divisória, a espuma não é a mais adequada. Não é para dormir todo dia, é para dormir um fim de semana, para receber uma visita. Assim como eu coloco o fogão grande, a geladeira grande, eu coloco uma cama de casal com um colchão bacana, porque as pessoas querem tudo de bom, conforto. E o sofá-cama não traz esse conforto. Essa pergunta aparece sempre, todo dia. É uma dúvida muito comum. César, eu coloco a cobrança da energia elétrica separada para cada moradia ou faço um rateio? Eu uso o sistema de rateio. Uma conta só, um relógio só num prédio com 30 kitnets. A conta sempre dá em torno de R$ 1.500, que significam R$ 50 para cada morador na média. Com isso, eu nunca tenho interrupção de fornecimento de energia elétrica, uma vez que essa conta é debitada na minha conta bancária pessoal. Eu não tenho que ficar transferindo contas para uma pessoa ou para outra. Ninguém deixa a conta para trás, nenhum apartamento sofre interrupção no fornecimento de luz por atraso do morador.
eu não tenho muito trabalho, eu simplesmente trabalho pela média. A diferença é que os meus moradores, eles são, primeiro, solitários, um morador para cada apartamento. Eles trabalham, ou seja, eles passam o dia todo fora de casa. Então eles realmente consomem menos energia elétrica. Se você for alugar para uma família em que haja uma dona de casa que fique cozinhando com os filhos, 5 pessoas tomando banho, isso realmente vai desequilibrar o rateio. No apartamento do lado tem uma pessoa solteira e no outro apartamento um casal com 3 filhos, realmente um vai consumir muito mais do que o outro. Então aí sim, é melhor você fazer a cobrança individualizada, porque alguém pode se sentir prejudicado. No meu caso, são todos os moradores do mesmo perfil. Raramente é um casal. E quando é um casal, os dois trabalham fora. Entende a diferença? Se você vai ter o perfil variado de moradores, muitas pessoas no apartamento, 4 pessoas no apartamento, 3 pessoas no apartamento, você deve individualizar. Mas digo mais, se você colocar um relógio para cada moradia, a taxa mínima de funcionamento do relógio que se paga na companhia de fornecimento de energia elétrica, ela vai ser cobrada independentemente do consumo. Então isso já vai aumentar. Imagine se eu hoje tivesse 30 relógios e cada relógio, mesmo sem funcionar, me consumisse já 35 a 50 reais. Eu já teria que pagar quase que o mesmo valor só para ter os relógios, fora o consumo de energia elétrica. A dica é você procurar na internet, no Mercado Livre, um dispositivo que mede o consumo de quilowatts. Você instala esse dispositivo do lado de fora até do apartamento, passando ali a energia elétrica, ele custa 60 reais, da última vez que eu vi 65 reais. Esse dispositivo, ele vai medir o consumo da energia elétrica em quilowatts. Ou seja, no final do mês, ali mesmo, dentro do seu próprio condomínio, você olha no dispositivo e aí ele vai indicar, foi consumido 3,4. Só vai aparecer esse númerozinho, 3,4 ou 4,3 ou 5. Você vai na conta de energia elétrica, vê o valor do quilowatt, faz a multiplicação e apresenta para o morador. Ou seja, você individualizou a cobrança de energia elétrica sem ter que instalar muitos relógios, sem ter que colocar muitas contas no seu nome, e isso vai te economizar muito tempo. Outra pergunta que aparece muito, em cidades pequenas, em cidades pequenas, compensa fazer kitnets? Como faço para saber se vai dar certo? A primeira colocação que eu faço para você que fez essa pergunta, para as pessoas que têm essa dúvida, é a seguinte: se a cidade é pequena, se o poder aquisitivo da cidade é pequeno também, se é, por exemplo, uma cidade produtora rural, você tem que saber que as casas grandes também não andam bem das pernas. Não há tanta gente interessada em casa grande. Se a cidade está sentindo mais a crise do país, todos os imóveis estão depreciados. Galpões não tem pessoas para alugar, não tem empresas. Casas grandes de famílias de classe média alta, as famílias já foram embora da cidade. O que é a kitnet neste cenário? Ela é a opção para as pessoas em situação de dificuldade financeira, que estão precisando economizar. Falo isso em relação àqueles que estão morando na cidade. Entre ficar numa casa grande sozinho e poder pagar 1/3 do valor de uma casa grande, a pessoa vai para uma kitnet. Para saber isso, é muito simples. Você tem que se colocar na situação de quem quer alugar uma kitnet. E aí você tira uma hora do seu dia, vai na imobiliária e procura uma kitnet. E aí o corretor vai te levar até a kitnet. E aí você entra com a intenção de alugar a kitnet. Aí você vê a qualidade da kitnet. Aí você vê a pintura da kitnet. Você observa a porta, a janela, os moradores que estão naquela kitnet, nas kitnets vizinhas. Você vai perceber o que exatamente está acontecendo. E aí, com as dicas que a gente passa aqui, você vai poder saber que se aquelas kitnets estão alugadas por 300 reais, as minhas eu posso alugar por 400, porque eu estou fazendo parte do Viver de Kitnets, onde se fala sobre a excelência e as estratégias para obter o melhor rendimento com kitnets. Numa cidade onde a economia está estagnada, é ali que a kitnet vai florescer.
numa cidade onde a economia está acelerada, é ali que a kitnet vai florescer. Porque se as pessoas precisam economizar, elas vão para as kitnets. Se as pessoas precisam ir para uma cidade que está crescendo, elas vão para as kitnets. Ou seja, a kitnet ela está na subida e na descida da economia. É por isso que eu estou aqui dizendo, kitnet não sofre os abalos da crise econômica. Ela é sempre a opção para quem está crescendo, está saindo de uma república, está saindo da casa dos pais, está saindo de um casamento, está saindo de um emprego para outro, e ela também é a opção para quem precisa reduzir despesa, para quem precisa se mudar para uma cidade porque está desempregado na sua cidade de origem faz 1 ano, 2 anos, para quem está se divorciando, para todas as situações. Por isso, você pode apostar em kitnets, mas vale a pena fazer essa pesquisa como se consumidor fosse, como se o interessado no produto você fosse. É o que a gente chama de pesquisa de mercado. Você não precisa pagar ninguém para fazer isso. Basta se posicionar como um interessado. Essa questão da autonomia de energia solar, ela vai dar muito certo, mas ainda não é o tempo. Por quê? Primeiramente, se você colocar apenas o aquecimento da água para uma kitnet, onde o perfil do morador é tomar um banho por dia, porque você só tem um morador, você está fazendo uma coisa muito caprichada, um investimento muito caprichado para esse retorno. Se você trabalhar com energia fotovoltaica, o seu prédio de kitnets não terá uma área tão grande para os painéis, para que você tenha autonomia. No Brasil, por causa das taxas de importação, da lei, dos obstáculos, a energia fotovoltaica é muito mais cara do que nos outros países. Ela está proibitiva neste momento. O retorno do investimento em energia fotovoltaica, ele leva ainda muitos anos para aparecer. Então, eu não coloco, não colocaria e, por enquanto, não vou colocar. Principalmente porque o consumo de energia elétrica eu consigo receber e isso não é um empecilho para alugar um apartamento. Esse não é, nunca foi o obstáculo na estratégia de convencimento do morador que vai escolher minha kitnet. Eu estou com as minhas 49 kitnets alugadas, eu estou com lista de espera e nunca ninguém reclamou da questão da energia elétrica. Se você quiser ter para a sua própria consciência um investimento em economia sustentável, em itens sustentáveis, você deve fazer, mas isso não vai interferir nos seus ganhos. Se você tem 20 mil reais e você tem o terreno, você consegue construir uma kitnet. Ah, não, César, 20 mil não dá, é 25, tudo bem. Mas eu já recebi e-mails e textos de pessoas dizendo assim, você está errado, eu fiz com 15 mil. Então é entre 15 mil e 25 mil, depende da qualidade dos materiais, do preço que você consegue com o seu fornecedor. 40 mil é somando o valor do terreno. 40 mil é somando o valor do terreno. Como calcular a área do terreno em relação à kitnet que você vai construir? Essa é a fórmula. Você olhou um terreno, você trouxe o seu arquiteto e o seu arquiteto fez o projeto e colocou ali os módulos e você visualizou e ele disse para você, aqui cabem 2 kitnets apenas. Esse terreno tem que custar 40 mil. Por quê? Dividindo o terreno no meio, cada parte desse terreno vale 20 mil. Você gastando mais 20 mil para fazer cada kitnet, você terá investido 80 mil reais. 80 mil reais para você ter 2 unidades geradoras de renda. E eu digo que você recebe mais de 1% neste investimento, porque você, alugando barato em 98% das cidades do Brasil, por R$400, multiplicado por 2 kitnets, você tem R$800. Você gastou 80 mil reais e no final da obra você recebe R$800 no mínimo. Você bateu 1%. Cenário ultra pessimista, você alugou por R$300. Você recebeu 0,8%, 0,7%. O retorno de um apartamento que você compra novo na planta é de 0,3%. 0,3%. E você está recebendo 0,8%, 0,9%, 1%. Mas pode ser que as suas kitnets fiquem tão legais e que a sua cidade esteja aquecida e você alugue cada uma por R$1.000, R$900, R$1.500. Não tem como eu dizer para você daqui sem ver. Então você vai ter 3%, 2%. É
incomparavelmente o melhor retorno em relação a todas as aplicações financeiras, em relação a banco, em relação a todo o investimento. Só que você acabou de construir, não vale 80 mil reais, vale 160 mil, 200 mil, dobrou o valor imediatamente se você for vender. Então você já tem um ganho de capital, você tem a renda de 1%. E é seu, você põe a mão, ninguém pega, ninguém faz desaparecer da sua conta. Vai estar ali para sempre e vai render por mais de 100 anos para você, para seu filho, para seu neto, para toda a sua geração. Resumindo de outra maneira, 20 mil reais pela mão de obra e material da kitnet e 20 mil reais pelo terreno correspondente, a área correspondente à construção daquela kitnet. Com 40 mil reais, incluindo o terreno, você tem a kitnet. Existe uma telha que eu estou adorando trabalhar que se chama telha Galvalume. A Galvalume é aquele zinco. Ah, mas é só o zinco? Nossa, a casa vai ficar quente. Não, as indústrias estão fazendo a telha sanduíche, que é uma telha com 4 centímetros, se eu não me engano, 3 centímetros de isopor com zinco embaixo, zinco em cima. Você coloca essa telha, ela é telha já pintada, esmaltada, ela já é acabamento, ela já é isolante termoacústico. Então você pode retirar, colocar a telha Galvalume, em um dia você já trocou a sua cobertura, a casa fica fresca, bonita por baixo, você não precisa colocar forro, não precisa colocar gesso, não precisa colocar nada. Ao meu ver, esta é a melhor solução neste momento. É um pouco mais caro do que a telha de fibrocimento, do que a telha de cerâmica, mas é muito rápido e detalhe, não vai infiltrar nunca, porque você pode comprar no comprimento que você quiser, porque você encomenda na fábrica. Eles fazem com 4 metros, com 6 metros, com 10 metros, com 25 metros, você escolhe. Eu vou dizer aqui que eu reconheço que quando você é mulher, você é desrespeitada. Em muitos casos você vai ser desrespeitada. E naturalmente, não é só o mestre de obras, você sabe, todo mundo tenta forçar um pouco para se prevalecer, para colocar sua posição, para colocar sua opinião. Eu tenho minha mulher controla muito dos nossos negócios, a maior parte dos nossos negócios é a minha mulher que controla, e a minha mulher é reconhecidamente chamada de ruim de cela pelos moradores. O que é ruim de cela? Ruim de cela deve ser algo, alguém, um animal que ninguém consegue montar em cima. Você tem que ser ruim de cela. Tem que ser ruim de cela. Você tem que ser ruim de cela. Ruim de cela é o seguinte, você tem que pular assim que as coisas não estiverem do seu jeito. Não só por você mulher, porque você tem o poder de ter o dinheiro. E isso se aplica a qualquer situação. Vou te dar um exemplo. Você precisa falar inglês para fazer turismo? Você não precisa. Você precisa ter dinheiro. E quando você chega no outro país, você quando aponta o cardápio, eu quero isso aqui, o que eles vão fazer? Eles vão se esforçar para pegar o seu dinheiro e vão tentar entender o que você está falando. Eu falo inglês, tenho uma boa proficiência em inglês, mas não me esforço para falar inglês, porque quando eu estou viajando eu quero ser atendido. Então eu tenho dinheiro, é isso que me dá poder. Não é ser homem que me dá poder de decisão, é eu ter o dinheiro e a pessoa querer o que eu tenho. E só vai pegar o meu dinheiro se fizer o que eu quero. E eu ensino nos meus treinamentos o seguinte: você tem que aprender a se divorciar, você tem que aprender a romper com o seu mestre de obras. Ele tem que saber que você manda parar a obra a hora que você quiser. Quando ele sente que você não tem coragem de mandar parar a obra, aí o abuso começa. Não é só para mulher, é para homem também. Então você tem que treinar o não. Parou aqui, não quero mais. Parou aqui, não quero mais. Vamos acertar até aqui hoje, tchau. E não sofrer mais. Porque quando você dá isso aí, quando você dá essa informação, aí ele reconfigura toda a maneira de tratar você. Então não se trata tanto do como você manda a obra começar, mas da sua capacidade de mandar a obra parar. Se você não entendeu, tem um vídeo em que eu explico bem isso. Mas eu vou explicar de várias maneiras o tempo todo. Não é tanto sobre mandar fazer, e sim sobre como mandar parar. Parabéns você, mulher, que está querendo empreender, que já está empreendendo.
Inclusive, a gente entrevistou uma mulher que fez, é a Vivian. Vou deixar o card aqui para você clicar e assistir essa entrevista que eu fiz mostrando o empreendimento da Vivian. Se o poder público está dizendo que você tem que oferecer uma vaga de garagem para cada unidade, não há o que fazer. Você tem que mudar de terreno, conseguir um terreno, por exemplo, de esquina. O que é um terreno de esquina? A frente desse terreno, ela tem, por exemplo, 10 metros, mas a lateral dele, ou seja, o comprimento dele tem 50 metros ou tem 40 metros. E aí sim, você vai fazer as kitnets de frente para a lateral. E aí você tem 40 metros, você pode parar 10 carros, 12 carros, e esses carros vão ocupar 4 metros, você vai ter mais 6 metros para fazer as kitnets. Com um terreno, por exemplo, com 10 metros de frente e 40 ou 50 metros de profundidade, você consegue fazer 8 kitnets no térreo e 8 kitnets no segundo pavimento. Aí você teria 16 kitnets e teria pelo menos 10 ou 12 vagas de carro. Ou seja, você poderia fazer 12 kitnets e receber uma renda de R$6 mil. R$6 mil, às vezes, num terreno de periferia, onde mesmo que se fizesse um palacete, ninguém alugaria por mais de R$1.500. Então a proporção do rendimento é muito grande, a diluição do risco é grande. É preciso então que você reconfigure o seu terreno, talvez consiga trocar terreno por terreno na permuta com alguém que queira um terreno na sua configuração, que tem aí 7 metros de frente e não tem como você usar as laterais do terreno. Não, você não precisa ter a altura que eu escolhi para as minhas kitnets. Você pode ter kitnets com 2,80 de altura e fazer outra em cima. É a prefeitura que vai limitar a altura do seu prédio, tá? No meu caso, a prefeitura limitou no meu bairro a altura do prédio a 10 metros. Eu só posso fazer 2 pavimentos. Então eu posso fazer um pavimento de 4 metros, e eu fiz. E eu fiz um outro pavimento com 2,80. Ficou baixo o pavimento de cima, não fiz cama no alto. Agora, se você fizer uma altura, um pé direito de 3 metros, você pode colocar uma cama alta, uma cama suspensa, como a gente costuma dizer. Eu gosto muito da cama suspensa, ela favorece o morador que não costuma arrumar a cama muito, então a visita não observa o desarranjo da cama, porque a cama está no alto. Isso, quando o perfil do inquilino é do perfil masculino, é muito comum acontecer. E ainda ele tem uma vida social, ele recebe pessoas, que seja uma, que a kitnet é pequena, ele recebe um amigo, 2 amigos, toca um violão, toma uma cerveja. Minha bagunça está lá em cima. Aliás, toda a bagunça que estava embaixo ele joga para cima. Isso é muito comum acontecer. Faça a sua kitnet na altura que você preferir. Se você for optar pela cama suspensa, coloque 3 metros no sentido de que a pessoa vai entrar para deitar e não andar no mezanino. Se você fizer com 3 metros, a pessoa já sobe deitando, como quem entra num beliche, né? Se você quiser que a pessoa fique em pé no outro andar, você pode fazer com 4 metros, melhor até com 4,20, porque você tem 2 metros na parte de baixo, uma pessoa de 1,90 m quase toca o teto, tem os 20 centímetros do mezanino, que pode ser feito de madeira, de ferro, de alvenaria, e mais 2 metros em cima. Bom, o cartão da Caixa Econômica Federal, o cartão Construcard, ele oferece uma possibilidade de você obter R$1.000 ou R$180.000, dependendo do seu histórico, e um prazo de até 96 meses para pagar. Os juros começam em 1,45%, mas dependendo do seu histórico, eles podem ir para 2%, 2,5% ou até mais. A Caixa avalia o histórico de cada pessoa. Quando é que você deve utilizar o cartão Caixa? Você não pode pagar mão de obra com um cartão. Então, você deve usar como última opção, mas é uma opção. Você vai guardar seu dinheiro, você vai transformar bens em capital, você vai guardar dinheiro de férias, de 13º, restituição de imposto de renda, todo o dinheiro que entrar, você vai fazer frente. E aí, o que você tem que fazer? Você precisa usar o cartão da Caixa para a etapa mais finalizada da obra, que é a parte lá no fim da obra, ou seja, para a compra de telhas e outros produtos que sejam colocados pelos prestadores de serviço da empresa, porque assim você também já paga a mão de obra. Então, itens que são instalados no seu imóvel, eles podem ser pagos com cartão Caixa. É para ser realmente a última opção.
Existem várias outras opções, como simplesmente conseguir um empréstimo habitacional da Caixa para a construção de uma casa que mais tarde vai ser dimensionada em kitnets. Você pode dar um imóvel que você já tem em garantia para várias instituições financeiras que te liberam um empréstimo para você usar no sistema rotativo, ou seja, como um fluxo de caixa e cobrando um pouco mais de 1%. Todas essas opções a gente discute em vários canais aqui do nosso Viver de Kitnets, especialmente no nosso treinamento. Mas guarde esse cartão na manga para te socorrer no final. Se você conseguir 30 mil, 50 mil, você guarda no final. Como, por exemplo, você pode conseguir na Casa de Material de Construção, e isso eu fiz, um lastro de 5 meses, 6 meses sem pagar nada. Se você tem um bom histórico, se você tem um bom relacionamento, você deixa o cartão já em poder do gerente da loja para ele passar no final. Ele passando no final, você ainda tem 6 meses de carência. Então vamos supor, você chegou com a obra até o final e comprou tudo numa só casa de material de construção, ofereceu uma garantia adicional, ou por relacionamento, ou por um carro que você tem, ou por deixar o cartão com o gerente, e no final ele faz o cálculo, deu 60 mil, 80 mil, ele passa o cartão, você tem ainda 6 meses, você já pode ir alugando as kitnets, e esses aluguéis que não existiam vão pagar esse juro mais alto da Caixa, e você vai pagar o principal, ou seja, o dinheiro que não existia passa a pagar os juros, e você, com o dinheiro que você planejou ter, você paga o principal. Tem muitas perguntas ainda, vou tomar um fôlego, vou responder, e daqui a pouco eu boto aqui o César Responde número 5. Dê o seu like, dê o seu joinha lá pra gente, por favor. O seu comentário é muito importante, se inscreva no canal. Já já tem o César Responde número 5. E mais importante, a gente tem um canal no Telegram, onde a gente conversa muito, passa muitas dicas, organiza todo o conteúdo do Viver de Kitnets, uma mensagem ou 2 por dia. E aí é só você vir aqui na descrição, clicar no link e naturalmente você já vai cair dentro do Telegram de Viver de Kitnets. Um forte abraço e até a próxima.